Agora sim eu tô com um gravador de voz minimamente decente. É um tal de Audiolab. Eu tava usando o Dolby antes, né? O Dolby é renomado, né? Já tinha ouvido muito falar dele. E assim, é um gravador de voz muito decente. Questão de qualidade. Porém, ele tinha uma problemática nele. E qual era? Beleza, eu terminava de gravar um áudio. Uma gravação de voz, né? Aí tinha até um estúdiozinho legal. Bem sério e tal, sem muita firula. Pra tu fazer umas edições aí, tirar ruído, essas coisas, né? Só que na hora que eu ia salvar o áudio para alguma pasta da minha escolha no celular, beleza, eu escolhi uma pasta, por exemplo, para uma pasta bem diferente, eu colocava no alarme, pasta de alarmes, né, da memória interna. Aí beleza, eu salvava, colocava um nome, né, geralmente relacionado ao tema do vídeo, para não me perder. Aí nisso eu ia lá no InShot, que é o meu segundo aplicativo de edição, onde eu coloco essa imagenzinha no fundo, né, e só coloco o áudio lá no fundo, pra ficar rolando lá. Aí beleza, eu colocava a imagem, eu clicava no botãozinho lá para adicionar música. No caso, uma faixa de áudio, né? Aí quando eu via, cadê a porcaria da faixa de áudio? No caso, a minha gravação. Não aparecia no aplicativo. Mas isso é um problema no Dolby. Então, quando do Dolby eu ia salvar, né, para alguma outra pasta da memória interna, salvava, mas ficava meio que um arquivo corrompido. Ah, porra, uma merda isso. Tu perde um tempo. Então eu tinha que ficar fazendo isso várias vezes, ficar passando para as pastas, né, e ficar alternando de pastas e tal, que é uma merda isso. E nem sempre aparecia lá no InShot. Por exemplo, eu clicava lá, né, nas faixas de música, aparecia as minhas músicas tudinho, mas não aparecia a porra da gravação. Ah, porra, bicho, quer saber? Esse Dolby é bom, mas eu vou atrás de outro gravador de voz aí. Aí eu encontrei esse Audiolab aí. O layout é uma bagunça, né, bicho? Eu fui observar melhor aqui. É muita opção, bicho. É um puta de um estúdio, assim. Eu acho que beira até o profissional. É algo assim que já te mantém, já ajuda bastante, assim, qualquer criador de conteúdo. É foda que é celular, né, bicho? Eu tô fazendo tudo pelo celular aqui. É mais lento e tal. Se tivesse um notebookzinho, seria uma boa. Mas enfim, eu vou ficar usando agora esse, esse Audio Lab como meu gravador oficial do canal. Infelizmente o Dolby nessa questão aí deixou muito a desejar, né? É uma bela bosta. E eu até esqueci que eu ia falar, bicho. Eu ia só fazer uma reflexão aqui pra mim mesmo, pra vocês aí, sobre o porquê de eu ter aberto esse canal para início de conversa. Primeiro porque eu sempre fui um cara que eu nunca tive muita gente pra conversar, sabe? Eu sei, pode ter gente que acha que eu tô sendo egoísta aí, pessoas que eu converso aí. Mas assim, bicho, sem sombra de dúvidas, eu fui um cara que sempre, na maioria das conversas, eu estive ouvindo e não falando. E ouvindo monólogos, né? Eu já falei, acho que eu devo ter falado em alguma outra ocasião, que eu sou um cara que tem um grande atributo de ouvinte. Então eu acabo atraindo muita gente carente, né? Que não tem muita gente com quem desabafar e tal. E nós estamos vivendo numa sociedade muito carente, carente afetiva, emocional, né? Então todo mundo é como diria aquela frase do Clube da Luta. Não lembro qual personagem fala. Acho que é o Tyler Durden e aquela Marla, né? Acho que o nome dela é assim. Falam que as pessoas geralmente só estão querendo falar, né? Elas não estão te ouvindo de verdade, elas só estão esperando a vez delas de falarem. No caso do Brasil, nem se dão o trabalho de esperar, né? Pode reparar, bicho, numa conversa com um brasileiro, como é frustrante. Eu converso com alguém, a pessoa. Claramente, pelo menos comigo é assim. A pessoa claramente está ansiosa para que tu pare de falar e ela entre num tópico do interesse dela na conversa. Que eu acho chato pra caralho. Não sei se é só comigo isso.
Então a pessoa vai querer ficar falando e tal, sobre qualquer coisa. E inclusive isso fez com que eu tivesse um hábito que eu tô tentando perder, de ficar falando rápido, que nem um usuário de cocaína. Odeio isso, odeio gente que fala rápido. E eu vejo que eu tenho muito disso, mas por quê? Justamente por estar sempre ter estado inserido nesse meio, né, dessas pessoas aí, essas conversas, rodinhas de conversa, onde as pessoas estão querendo praticamente atropelar, né, umas às outras nas falas. Então a galera fica falando rápido e alto, né? Querem ser ouvidos e querem encontrar uma brecha, né, no meio de toda aquela falação para falar o que elas querem. Porque olha só o nível de velocidade que eu tô falando agora. Às vezes eu falo um pouco rápido, né, bicho? Pra vocês verem como já é algo assim que já mexeu até com a minha própria personalidade esse negócio. Eu tô falando no nível, tentando manter um nível minimamente normal na velocidade com que eu falo. Então, pelo menos pra mim, é impossível falar dessa forma quando eu tô conversando com um brasileiro médio. Principalmente numa rodinha de conversa, né? Piorou. Porque nunca vão deixar eu concluir um raciocínio completo. Então, geralmente, assim, nas reuniões do trabalho, eu falo de uma forma bem enfática, sabe? Quase, basicamente, eu sou um cara bem sincero, cristalino, autêntico, na verdade. Então, assim como eu tô falando, aqui eu falo com os outros, né? Principalmente quando eu tenho que me impor, expor alguma opinião a um público, igual como eu falei nas reuniões do trabalho. Só que eu falo de uma forma mais acelerada, mais emocionada, assim. Que é assim, né? Se tu falar de uma forma muito fria, pelo menos comigo, de novo, né? Pelo menos comigo não funciona assim. As pessoas não vão me ouvir e tal, então eu tenho que falar de uma maneira temperamental, para que realmente me levem a sério. Então, novamente, eu entrei num parêntese gigante aqui, sobre como é difícil conversar com as pessoas hoje em dia. Ninguém quer de fato te ouvir uns aos outros, na verdade. Fica aquela corrida de cavalos, né? Um atropelando as falas dos outros. Isso enche o saco, então eu decidi sair desse game, né? Desse game social. Então, muita gente fala, né, que é muito fechado, é na tua. Inclusive tem um cara no trabalho que ele fala isso, né? Só que ele não fala com desdém nem nada, né? Porque ele é um cara igualmente eu, semelhante eu. Semelhante a mim, na verdade. Errei. Então a gente conversa, né? Pessoas assim, de certa forma, se identificam, né? Umas às outras. Por aí. Então, bicho, eu comecei falando do Dolby, né? E sobre os porquês, o porquê de eu ter feito esse canal. É, aí que eu entrei nesse raciocínio aí, né? Porra, que moto filha da. Que motoqueiro filha da puta, né? Como eu odeio esse lugar. Vai tomar no cu. Então eu criei esse canal pela necessidade. Primeiro pela necessidade que eu sentia de me expressar, de expor minhas ideias, e também porque eu sou um cara. Como eu falei, né? A síntese é essa, porque eu precisava me expressar e não tinha ninguém pra me ouvir. Simplesmente isso. Então eu ficava postando a minha tática inicial nos boa parte da minha vida, até agora, mais ou menos a abertura desse canal. A minha tática para isso é postar textos, né? Coisa que eu faço com uma maestria tremenda. Quem conhece meus textos sabe. Eu não tenho falsa modéstia em dizer que realmente eu escrevo muito bem. E no Facebook, né? No Facebook já cheguei a postar no Instagram, eu posto muito nos status do WhatsApp. Eu realmente uso aquela barrinha, né? Eu acho que é do que você está pensando, né? O status, sei lá o que está escrito. Eu realmente uso aquilo para me expressar. Às vezes eu posto no status, que eu vejo que não vai dar para postar só naquela barrinha de texto, né? Do WhatsApp. O texto que eu escrevi, eu tento resumir, né? Beleza, a minha ideia. Só que eu vejo que ainda assim não vai caber, né?
Aí o que que eu faço? Eu posto com uma imagem, porque quando tu posta com uma imagem, o texto, tu ganha mais umas linhas de texto, né? Umas 5 linhas. Faz praticamente o dobro do que eu escreveria num status normal. Então eu sou. Nesse status aí eu sou bem mais radical, né? Porque tem gente assim, realmente que. Mais do meu convívio, de trabalho, de conhecidos e tal. É gente que, bicho, é o que eu sempre digo. Tu pode passar anos convivendo comigo, 5 anos trabalhando comigo, vivendo comigo. Tu não vai me conhecer tão bem quanto alguém que me tem nas redes sociais, mais especificamente no WhatsApp. Então, uma pessoa que me convive comigo por 10 anos, ela não vai me conhecer tão bem quanto uma que convive comigo nas redes sociais por um mês, assim, digamos. Por exemplo, tem gente no trabalho que não sabe como eu sou, mas aí do nada a gente se fala e tal, e troca o WhatsApp, né? Então a pessoa passa a visualizar meus status. Aí sim ela verdadeiramente vai saber quem eu sou de verdade. Aconteceu várias vezes isso, que pessoas ficaram perplexas e tal, ou ficaram com raiva, né? São reações diversas, né? Umas amam muito, outras odeiam e apagam meu número. Mas eu uso isso mais ou menos como um filtro, né? É até útil, assim, pra mim, de certa forma. Faço também pra me exibir e tal. Mostrar que eu sou fodão, que eu não sou nenhum idiota, né? Nenhum burraldo, como muitos, eu imagino que como muitos pensam que eu sou. Ah, porque é um cara grandão, calado, e já associam logo como um cara tímido, ingênuo, né? Cara bobalhão, idiotão. Então, muita gente, depois que visualiza esses meus status aí, começa a me olhar torto. Dá pra ver que ficam claramente constrangidos. Que devem achar que eu estou o julgando, algo assim. Até é bem interessante isso. Tem um carinha lá na empresa que ele falava legal comigo, mas agora ele tá todo me olhando com um canto do olho. Tá todo, sei lá, bicho, parece que tá envergonhado. Então, bicho, beleza. Eu posto esses textos aí, né, como eu falei. Mas aí, porra, uma hora. Finalmente já saturei, bicho, de ficar postando aí. Não é todo mundo que vai. Que isso vai alcançar, né? Só essas minhas bolhas aí, meus conhecidos, amigos próximos e tal. Aí, porra, bicho, nisso eu fui percebendo, né, como esse negócio de gente falando qualquer coisa na frente de uma câmera, ou esses canais dark aí, né, dos quais eu me inspiro, como eu já mencionei, o Coruja do Carvalho, o Realidade Efervescente, Epifania Disruptiva, o Kakaroto Trovador, tinha o Trunks do Fim, né? Era o Trunks do Futuro. Enfim, bicho, inúmeros canais desses aí. Você não precisa necessariamente mostrar teu rosto. Só faz assim mesmo, bota uma imagem no fundo e grava um áudio aí. Eu, porra, não gostava muito da minha voz, né, bicho? Antigamente, assim. Mas aí eu comecei a mandar áudio e tal. Eu nunca fui de ouvir meus próprios áudios. Aí eu meio que tinha um pouco de vergonha, sabe, da minha voz. Mas aí com o tempo eu fui vendo, né, que essa galera, porra, gente que se expressa bem, né, nem queria ofender, bicho, mas de uma forma menos elaborada do que eu, que é menos articulada. Até o próprio canal lá do Realidade Efervescente. Ele é meio. Ele não tem muita oratória, mas tem um público e tal. Tem gente que curte as ideias dele. Beleza. Então eu não falo tão mal, pelo menos eu acho, né? Mas muitas. Ó, o motoqueiro. Muitas pessoas aí dizem que eu falo bem, eu escrevo bem, tenho um bom. Eu elaboro bem minhas ideias. Ah, porra, bicho, já tava balançado de fazer isso, né? Só que eu não queria ficar igual esses caras aí que não sabem falar e tal, ficam. Acho meio cringe isso aí, meio vergonha alheia. Apesar de que vez ou outra eu fico assim, né? Tentando encontrar o que eu vou falar, né, bicho? Mas aos poucos isso vai ganhando já aquela naturalidade falando. Igual eu sinto que eu melhorei muito desde o primeiro vídeo até aqui. Meu raciocínio tá mais limpo, tá mais direto. Então, porra, vou parar de. Parar não, né?
eu não vou mais dar tanto foco, tanta ênfase em ficar postando esses textos aí. Eu vou logo criar um canal desse. Na verdade, eu sempre quis, né, bicho? Só que o dilema era simples. Porra, como é que eu vou fazer pra arranjar um editor? Editor que eu digo um programa, né? Um aplicativo que me possibilite fazer esses vídeos, igual esse pessoal aí, né? Porque eu não tô afim de mostrar meu rosto por enquanto. Então eu queria fazer esses vídeos aí nesse formato de canal Dark. Pegar uma foto de fundo aí, uma imagem qualquer e é minha voz no fundo. E simples assim, né? Sou preguiçoso também, né, bicho? Eu pesquisei no chat GPT, falei a situação, né? E inclusive eu falei em áudio, né? Tava com preguiça de digitar um textão, especificar tudo. Pô, GPT, isso, aquilo, vou gravar um canal Dark. Eu quero isso, aquilo, quais os melhores aplicativos? Aí ele falou do Dolby, né? O InShot, que é excelente, que eu uso até hoje. É o editor oficial aqui do canal, né? O InShot que eu uso. Aí o que basta mesmo é o InShot e o editorzinho de vídeo, né? Pra tu botar a imagem mais o áudio, e já era. E o gravador de voz, né? Eu poderia usar o do meu próprio telefone, mas eu ia gravar o áudio e não aparecer na lista, né? Aquele probleminha. Não aparecer na lista lá pra eu adicionar lá no InShot. Mas, porra, vou gravar outro aí, não, que eu vou procurar outro que seja melhor, seja mais. Como é que se diz, bicho? O gado usa muito essa palavra hoje em dia, intuitivo, né? Palavrinha popular, né? De hoje em dia. Igual empatia, resiliência, essas porra aí. Mas, pois é, bicho, porra, eu vou simplesmente fazer isso aí. Aí eu aprendi, né, como usar esses aplicativos, que não é nada difícil. Eu sempre achei um saco esse negócio de edição de vídeo. Inclusive, eu tenho um amigo aí que ele deve estar ouvindo o vídeo. Ele manja pra caralho desse negócio de editar. Há anos ele tem editado vídeos aí, ele fica com um aplicativo bem precário. E, porra, eu acho que ele tá perdendo dinheiro. Ele tem um talento inato desse tipo de coisa. Editar vídeos. Imagina esse bicho aprendendo a mexer num Photoshop ou num. Acho que é Sony Vegas. Porra. E tem muita demanda para hoje em dia, né? Esse serviço aí. Ainda mais com essa ascensão de canais aí do YouTube. Mas, pois é, bicho. Inicialmente eu pensei em fazer aqueles canaizinhos de TikTok, porque tem um alcance extraordinário, né? O TikTok. Queria fazer aqueles canais de mostrando a minha vida morando sozinho e tal. Negócio aí. Fiquei meio com vergonha. Porra. E tem público, né, bicho? Se eu postar, vai dar público. Mas a minha vibe mais é mesmo postar vídeos longos, né? Áudios longos, que eu falo demais, né? Como eu falei no início do vídeo aí. Do início pra quase metade, não tem quem me ouça. Então eu falo muito, eu tenho muita coisa a dizer, muita coisa entalada aqui, né? Por anos, que eu postei no Facebook, assim, mas não é a mesma coisa, né? Que vocês podem ouvir a minha voz, a minha emocionalidade falando, né? Pra vocês verem a autenticidade do que eu realmente sinto sobre o que eu estou falando. Pra vocês verem que não é nada leviano, né? Porque tem vezes que eu falo e me emociono, né? Fico puto, grito. Então é isso, bicho. E outro motivo também pelo qual eu abri esse canal é meio que deixar como uma cápsula do tempo, né? Eu reclamo pra caralho desse negócio de nostalgia, mas eu sou meio nostálgico, assim, mas de uma maneira saudável, né? Não dessa maneira doentia que o pessoal tem hoje em dia. Querer voltar pro passado, sabe? Essa coisa piegas. Eu já tenho uma nostalgia, assim, com coisas antigas. Por exemplo, eu tenho uma grande nostalgia pelos anos 2017 até 2021, 22, no máximo. 21, assim, vai. Eu vivi uma fase bem legal da minha vida. Principalmente questão da cultura de internet, isso aí tudo. Eu tenho muitos vídeos e memes dessa época, salvos no meu drive, inclusive. Mas, pois é, bicho. Eu decidi criar esse canal como uma cápsula do tempo. É meio que análogo àquele. Sabe aqueles filmes futurísticos aí, onde tu. Onde o cara ele coloca toda a essência dele num chip
Tem até um filme que é sobre isso aí. Bota toda a memória, a essência dele, tá tudo num chip pra ficar eternizado, assim, né? Tudo que o cara era, né? No meu caso, eu penso assim na questão do YouTube. Deixar aqui minhas ideias, quem foi o Lucas, né? Todo o meu legado, né? Meu legado, na verdade, vai ser esse conteúdo digital aqui. Inclusive, eu sei porque eu tô com uma ideia macabra aí. Uma ideia macabra sobre me desviver, né? Fazer um auto churrascamento. Alguns vão ficar com raiva de ouvir essa parte do vídeo, mas eu não ligo. Então, eu tô pensando nisso, eu tô namorando essa ideia há um tempo. Não é por nada assim, nada imediato que aconteceu na minha vida que eu tô com essa ideia. É por questões filosóficas mesmo. Tem uns amigos que falam, ah, isso seria um desperdício, que tu é inteligente e tal. Eu falo, ah, tanto faz, bicho. Um monte de gente inteligente vai nascer depois de mim. Ainda tem muitas pessoas inteligentes aí no mundo. Ah, eu tô meio que foda-se, né, bicho? Tô com um niilismo realmente que eu nunca imaginei que eu teria. Então eu tô pensando, tô cogitando essa ideia aí. Como é que eu posso falar disso de uma forma que o YouTube não vá cancelar o meu vídeo, né? Eu tive um vídeo que foi censurado aí. Aquele que eu tô falando sobre o Amazonas, que eu tava falando, na verdade. Amazonas, a cultura e tal. Tava atacando pau aí nos meus conterrâneos. Esse vídeo foi, não vou dizer que foi desmonetizado, né? Mas ele foi censurado, bloqueado e tal. Só eu consigo ver. Mas eu já apaguei. Então, pois é, bicho, eu tô pensando aí em fazer essa baguncinha aí com a minha própria vida. Futuramente, eu não sei, eu posso mudar de ideia, mas eu tô com isso. Atualmente eu tô com essa mentalidade aí. E podem falar o que quiserem aí. Então, pô, eu fico pensando, pô, ia ser massa aí, depois que eu partir, né, desse mundo, vai ficar aí meu canal, amigos poderão encontrá-lo, consultá-lo, né, quando quiser se lembrar de mim. É, outras pessoas aleatoriamente aí pelo YouTube, né, podem se deparar com esse canal. E é claro que se quando eu for fazer isso, eu vou fazer um videozinho de despedida. Então, muitas pessoas poderão encontrar esse canal, né? Podem saber quem eu fui, né? Que existia um Lucas aí com essa mentalidade e tal. Toda essa insatisfação com o Brasil, com as pessoas em geral. Eu acho que seria um negócio legal, né? Vai que um dia poderia até cair no celular da minha mãe, né? Esse canal. Inclusive, não, eu não acharia legal, não. Inclusive, eu não falo mais com a minha mãe. Minha mãe me sacaneou aí. Na verdade, a minha mãe foi uma grande culpada por tudo que aconteceu na minha vida. Pode parecer infantil, né, e amargurado isso, tô falando, mas é o que eu realmente acho. Ela foi culpada por uma grande parcela de desgraças que se abateram sobre a minha vida. Então tem aquela questão de eu ir pra França, né, bicho? Eu já eu aqui em Joinville, do Brasil, já estabeleci, né? Eu não vou falar mais com a minha mãe, talvez depois da morte aí, em outra vida. Pra vocês terem uma ideia, eu prefiro mil vezes encontrar meu gato no pós-vida, que eu acredito na vida após a morte. Prefiro mil vezes encontrar o meu gato, somente o meu gato, do que a minha mãe. Então, caso eu vá para a França mesmo, eu consiga e tal, servindo a legião estrangeira ou não, eu não pretendo nem mais entrar em contato com a minha mãe, assim. Eu vou deixar ela saber, né? De alguma forma, eu vou deixar ela saber que eu realmente realizei o meu objetivo de ir para a França, de sair desse país amaldiçoado aqui. Mas só isso mesmo, no máximo só isso mesmo e foda-se. Passar o resto da vida sem falar com ela. Ela vai terminar a vida dela sozinha, tal como ela merece. Pode parecer cruel da minha parte, né? Eu posso me arrepender no futuro, mas eu não ligo. Pra vocês terem uma ideia, eu tenho uma tatuagem aqui do Penitente, que inclusive foi o personagem que me deu a ideia, né, do tema do canal, o nome do canal, né? The Penitent One, o Penitente do Caos. Então tem uma tatuagem do Penitente que tá escrito Meia Culpa. O Penitente é um personagem que a ideia dele
que ele lida com a culpa, né? Seja lá qual for a culpa que ele sente, ele carrega uma espada chamada meia-culpa. Então é mais ou menos essa pegada aí que eu sinto, né, bicho? Eu tô acostumado já com todas as culpas que eu sinto, todos os sentimentos de remorso, arrependimento. Então eu lido com isso, eu tanco de boa, mato no peito. Então é isso aí mesmo. Não vou voltar atrás em questão da minha mãe. Eu já tô sozinho e fudido mesmo. Tá meio irrelevante pra mim. Sempre estive sozinho mesmo com a minha mãe. Questão de. Em questões emocionais, né? Então, não sei quanto tempo já tem esse vídeo aqui. 25 minutos. Podia fazer 30 logo, né? Mas é isso que eu queria falar, basicamente, sobre o porquê eu criei esse canal. Devido a essa necessidade ardente que eu sinto de. Eu sempre senti, na verdade, de me expressar. E nunca pude. Não de uma forma tão franca, direta, cristalina, assim como estou falando agora. Então vai ser interessante quem ouvir aí, pode se identificar. E uma coisa curiosa é que geralmente quem gosta desse tipo de lero-lero, de forma com que eu estou falando, que é mais voltada ao interno, né? Quem gosta desse tipo de reflexão, alta análise, são mulheres, né? Tanto que eu já farmei algumas aí com esses papinhos aí. Embora eu não estivesse dissimulando nem nada, ela tava falando somente a verdade. Porque elas gostam, né, desse tipo de conversa introspectiva. Mulher tem isso aí, né, bicho? Mas, pois é, eu vou ficando por aqui. Eu não sei nem qual vai ser o título desse vídeo. Eu acho que, não sei, eu vou pensar. Então é o vídeo que eu tô estreando aí, meu novo gravador de voz, né, meu, aqui do canal, o Audiolab. Recomendo muito. Tem vários, como é que se diz, bicho? Vários personagens aí que dá pra tu colocar a voz de extraterrestre, de esquilo, de demônio, de dragão. É bem divertido. Um monte de coisa, um monte de opções aí. Então eu vou ficando por aqui, encerrando mais um vídeo com o meu microfonezinho, que esse microfone eu reclamei, né, bicho, mas até que tá muito bom. Até agora tá no verde aqui, tá gravando todo o meu áudio, assim eu espero, né? Não tem nenhum estresse, né, de ter gravado mais de 25 minutos que nem um idiota aqui e não salvar a minha voz no final. Mas tá aí outro item que eu achei praticamente indispensável para criar esse canal aqui. Esse microfonezinho aí, porque ele dá um ar mais profissional aos vídeos. Eu achei bem legal, apesar de que esse aplicativo, pelo que eu vi, esse Audiolab aí, ele deixa a tua voz bem semelhante, como se estivesse falando no microfone. O microfone também cancela ruídos, né, hipoteticamente aí, em tese. Então já tá indo aí para os 27 minutos, 28 na verdade. Eu vou encerrando por aqui meus chimpas, meus bonobos favoritos. Então até a próxima aí. Isso aqui vai ser meu segundo vídeo do dia. Tô empolgado, né? Provavelmente aí eu vou passar um dia sem gravar nada. Já era pra eu estar dormindo aqui. Agora eu vou almoçar meu miojo, né? Porque eu sou um atleta. Levo uma vida saudável, uma alimentação saudável. Vou almoçar meu miojo e dormir até 6 da tarde. Falou!